Era uma noite dessas que preferiria esquecer, uma daquelas em que o cemitério ganha vida com sombras dançantes e o vento sussurra segredos ancestrais. Como coveiro, meu trabalho consistia em manter a ordem entre os túmulos, mas naquela noite, algo sinistro estava além de minha compreensão. O céu estava encoberto por nuvens densas, tornando a escuridão ainda mais impenetrável, como se o próprio cosmos estivesse alertando sobre um evento iminente. Cada passo que eu dava parecia ecoar mais alto do que o normal, como se os próprios mortos estivessem testemunhando meu avanço na penumbra. Ao me aproximar de um túmulo aparentemente violado, uma perturbadora quietude se instalou, interrompida apenas pelo sussurro quase inaudível vindo do solo remexido. Um arrepio percorreu minha espinha e uma sensação gélida tomou conta do ar, fazendo-me hesitar entre avançar ou recuar diante do desconhecido. A luz tênue de minha lanterna revelou uma cena que desafiava qualquer explicação racional. Murmúrios profundos e indistintos emanavam do solo revolvido, vozes que pareciam não ter corpo nem origem, um coro macabro que ecoava como uma canção das profundezas do além. Uma mistura de medo e curiosidade me dominava enquanto eu fixava meus olhos naquele local sombrio, tentando compreender o que se desdobrava diante de mim. Em um impulso de coragem e contra meu instinto de fugir, me aproximei mais, lançando minha luz sobre a terra remexida na esperança de trazer clareza a esse enigma assustador. As vozes, antes apenas murmúrios, se tornaram mais claras, embora ainda difíceis de compreender. A sensação de estar sozinho, de ser o único a presenciar esse momento obscuro, me envolveu como uma névoa densa, me isolando do mundo exterior. Meus pensamentos estavam confusos, incapazes de entender a realidade do que acontecia ali. Perguntas sem resposta atravessavam minha mente. Quem ou o que estava sussurrando daquela maneira? Quais segredos ocultos estavam sendo revelados naquela noite enigmática? O passado se mesclava ao presente, criando um véu de mistério que me deixava perplexo. Minha coragem começou a fraquejar conforme a intensidade dos murmúrios aumentava, como se as próprias almas dos enterrados clamassem por atenção, por reconhecimento. Um misto de pavor e curiosidade me impulsionava a ficar, mesmo quando todo instinto gritava para que eu fugisse dali o mais rápido possível, preservando minha sanidade. Com um último olhar para aquela cena macabra, virei as costas e me afastei rapidamente, sentindo um alívio ao deixar aquele terrível lugar para trás. As vozes pareciam ecoar em meus ouvidos, mesmo quando eu corria na direção oposta, desesperado por escapar daquela presença sinistra que se esgueirava entre os túmulos, como se a própria escuridão se materializasse em sons nefastos. Aquela noite assombrou meus sonhos por semanas a fio. As vozes e os murmúrios persistiam, transformando-se em um eco constante em minha mente, um segredo obscuro do cemitério que eu, talvez, nunca compreenderia completamente. A partir daquele momento, uma sombra pairou sobre meu trabalho como coveiro, lembrando-me sempre do inexplicável terror que presenciei naquela noite sombria, como se uma parte de mim estivesse eternamente aprisionada entre os suspiros dos que partiram. As semanas passaram desde o encontro assustador no cemitério, porém, a sensação de inquietação persistia. Cada noite era uma batalha para conciliar o sono, pois os murmúrios ecoavam em seus pensamentos, como se as vozes das almas inquietas estivessem buscando uma forma de se comunicar com o mundo dos vivos. O coveiro tentava desesperadamente ignorar as experiências aterrorizantes, focando-se em seu trabalho diário para distrair-se da angústia constante. Contudo, algo mudará desde aquela noite fatídica.
Seus passos pelo cemitério eram marcados por uma cautela crescente, um medo persistente de que algo sinistro pudesse ressurgir das profundezas da terra. As sombras pareciam mais densas, e o vento noturno carregava consigo um tom de lamento que fazia o coração do coveiro gelar. Mesmo durante o dia, a sensação de ser observado, de que algo invisível estava ao seu redor, não o abandonava. Decidido a encontrar respostas e encerrar esse capítulo obscuro, o coveiro iniciou uma investigação por conta própria. Pesquisou registros antigos do cemitério, buscou relatos históricos e conversou com moradores locais mais antigos, à procura de pistas sobre o que poderia ter desencadeado os eventos perturbadores. Cada nova informação obtida só aumentava o mistério, revelando histórias de tragédias inexplicáveis, desaparecimentos misteriosos e lendas urbanas sobre almas presas entre o mundo dos vivos e dos mortos. No entanto, nada fornecia uma explicação concreta para os estranhos murmúrios e aparições que o coveiro testemunhara. Determinado a resolver o enigma, ele retornou ao cemitério naquela fatídica noite. Armado com uma lanterna e um coração repleto de coragem e incerteza, ele enfrentou os corredores sombrios entre os túmulos, esperando descobrir a verdade oculta por trás daqueles murmúrios enigmáticos. As horas passaram lentamente enquanto ele vagava entre os jazigos, mergulhado na escuridão e na ansiedade crescente. Os murmúrios começaram a ecoar novamente, mas desta vez, pareciam mais intensos, mais próximos. Uma sensação de desespero o invadiu, mas ele persistiu, determinado a desvendar o mistério. E então, em meio à escuridão, algo inesperado aconteceu. Uma figura translúcida emergiu de um túmulo antigo, pairando entre a realidade e a sombra. Era a manifestação de uma presença muito esquecida, uma alma perdida clamando por redenção. E pela primeira vez desde aquela noite tenebrosa, o coveiro ouviu uma voz clara e distinta, não mais um murmúrio, mas sim um lamento de dor e sofrimento, ansiando por paz. A entidade espectral revelou uma história de injustiça e aflição que permanecerá enterrada por séculos. Com lágrimas nos olhos, o coveiro compreendeu a agonia que assolava aquele lugar sagrado. Determinado a ajudar a alma atormentada, ele prometeu encontrar uma forma de libertá-la do sofrimento eterno. Movido por compaixão e empenhado em reparar o erro do passado, o coveiro embarcou em uma jornada para descobrir os meios de conceder a paz à alma que há tanto tempo clamava por redenção. A experiência transformadora o levou a explorar mistérios além do entendimento humano, desvendando segredos ancestrais e desafiando a fronteira entre a vida e a morte. E assim, sua vida como coveiro ganhou um novo propósito, não apenas cuidar dos que partiram, mas também oferecer-lhes a possibilidade de encontrar a paz eterna, encerrando um ciclo de sofrimento e permitindo que suas histórias fossem finalmente ouvidas e compreendidas. Essa jornada transformou não apenas o coveiro, mas também o cemitério, que se tornou não apenas um lugar de despedida, mas um local onde almas encontravam redenção e a passagem para além deste mundo tornava-se menos temida, mais compreendida e, acima de tudo, acolhida. Como coveiro experiente, costumava considerar o cemitério como um local de paz e serenidade, um lugar onde a quietude noturna era interrompida apenas pelo sussurro suave do vento entre os túmulos. Contudo, uma noite gélida e sombria transformou completamente essa percepção. Enquanto caminhava entre as sepulturas, realizando os rituais habituais de manutenção, um pressentimento estranho pairava no ar.
O céu, obscurecido por nuvens ameaçadoras, amplificava a escuridão, conferindo uma atmosfera lúgubre ao ambiente. Cada passo ecoava, como se o próprio solo estivesse sussurrando segredos antigos que se recusavam a ser revelados. Foi então que percebi um jogo de luzes trêmulas, dançando entre os túmulos, uma dança hipnotizante que desafiava a lógica e a explicação racional. Uma névoa misteriosa, carregada de uma energia sinistra, começou a se formar, emergindo dos recantos mais sombrios do cemitério, envolvendo cada sepultura em um abraço sobrenatural. O que aconteceu em seguida foi um mergulho profundo no desconhecido. Murmúrios sussurrantes, etéreos e inidentificáveis, começaram a ecoar dos jazigos, como se os próprios mortos tentassem comunicar algo além da barreira entre os mundos dos vivos e dos que partiram. Meu coração disparou, ecoando como um tambor frenético em meio ao silêncio da noite. Minha lanterna, a única fonte de luz naquela escuridão impenetrável, lançava sombras inquietantes que dançavam em resposta aos murmúrios, como se as próprias sombras estivessem vivas, realizando uma coreografia sobrenatural que desafiava a lógica humana. A sensação de que algo além da compreensão humana estava se manifestando ganhou força, provocando um arrepio que percorreu minha espinha. O tempo parecia ter parado naquele instante. Meus sentidos estavam em alerta máximo, buscando compreender o inexplicável. Eu me vi envolvido por uma teia de medo e fascínio, uma dualidade de emoções que desafiavam meu entendimento do mundo ao meu redor. Estava preso em um espetáculo sobrenatural que me atraía, mesmo enquanto minha mente gritava por uma fuga desesperada. À medida que a noite avançava, os eventos surreais continuavam a se desenrolar diante dos meus olhos incrédulos. Sombras se contorciam e se moviam, lançando silhuetas distorcidas nas lápides antigas. As vozes, antes apenas murmúrios indistintos, tornaram-se mais audíveis, embora ainda criptografadas, deixando-me hipnotizado pela sinfonia misteriosa que permeava o ar noturno. E então, como se uma cortina se fechasse subitamente, tudo cessou. A névoa desapareceu, as luzes se dissiparam, os murmúrios se extinguiram, deixando apenas o eco de um silêncio sepulcral. O cemitério voltou à sua calma habitual, como se o espetáculo sobrenatural nunca tivesse acontecido. Aquela noite sombria se tornou um ponto de interrogação em minha existência. Uma experiência que desafiou todas as minhas crenças e lançou dúvidas sobre a natureza da realidade. Foi uma imersão em um reino além do alcance humano, um capítulo entre o inexplicável e o tangível, que continuaria a assombrar meus pensamentos, mesmo quando o sol nascesse sobre o cemitério, dissolvendo os vestígios daquela noite enigmática. Após aquela noite enigmática, uma aura de mistério envolveu meu ser, como se eu tivesse testemunhado algo além da compreensão humana. Cada turno noturno no cemitério era agora marcado por uma tensão latente, uma sensação de que algo inominável pairava no ar, espreitando nas sombras, aguardando um momento para se manifestar novamente. Tentei desesperadamente racionalizar os eventos inexplicáveis que presenciei, buscando explicações lógicas e científicas para acalmar minha mente turbulenta. Pesquisei incansavelmente em antigas crônicas locais, em livros de história e lendas urbanas, procurando por qualquer menção a eventos semelhantes. No entanto, tudo o que encontrei foram indícios vagos e relatos imprecisos que não ofereciam respostas concretas.
Cada noite que eu retornava ao cemitério, uma sensação de inquietude me acompanhava, como se os mortos silenciosos estivessem observando meus passos com olhos invisíveis. Apenas a luz trêmula da lanterna era minha aliada naquelas horas sombrias, enquanto meus olhos e ouvidos estavam atentos a qualquer sinal do sobrenatural. A jornada para compreender o inexplicável me consumia, tornando-se uma busca obsessiva por respostas que pareciam cada vez mais distantes. Eu me via imerso em um labirinto de mistério e medo, lutando para decifrar um enigma que desafiava toda a lógica e racionalidade. Numa noite em que a lua mal ousava lançar sua luz sobre o cemitério, decidi confrontar diretamente o desconhecido. Equipado com coragem e determinação, adentrei as profundezas do cemitério, uma terra de sombras e suspiros silenciosos. Cada passo era cauteloso, cada batida do coração ecoava como um tambor, alertando-me para o perigo iminente. Foi quando percebi uma alteração na atmosfera ao meu redor. Um murmúrio distante, uma oscilação sutil no ar, como se o próprio ambiente estivesse se preparando para algo iminente. Minha respiração ficou suspensa, meus músculos contraídos, enquanto eu avançava, procurando por qualquer sinal de movimento entre as lápides. E então, como se o tempo tivesse desacelerado, um brilho pálido surgiu entre os túmulos. Uma luz indistinta, etérea, dançava no ar, lançando sombras ondulantes nas pedras antigas. Meus olhos arregalaram-se em choque e maravilha diante da manifestação daquela anomalia. Aquela luz trêmula parecia uma presença, uma energia vibrante que emanava uma aura de mistério e encantamento. Envolto pela sensação de que estava testemunhando algo além da compreensão humana, hesitei entre avançar ou recuar diante do desconhecido que se apresentava. O que aquela luz representava? Um fenômeno natural incomum ou algo completamente transcendente? Eu estava diante de um limiar entre o que sabemos e o que está além do nosso entendimento, e eu estava prestes a atravessá-lo em busca de respostas que poderiam mudar para sempre minha percepção da realidade. A noite envolvia o cemitério com sua atmosfera gélida e silenciosa. Eu, o coveiro incumbido de mais um turno solitário, movia-me entre as sepulturas, completando os últimos detalhes em uma cova recentemente preparada. A luz trêmula da lanterna traçava sombras distorcidas pelas lápides gastas, enquanto minha respiração se misturava ao ar frio da madrugada. Enquanto eu ajustava a terra ao redor da sepultura, algo perturbador capturou minha atenção. Murmúrios indistintos, como sussurros de almas em agonia, escapavam da terra recém-revolvida. Inicialmente, atribuí os sons ao vento noturno ou à exaustão acumulada, mas a inquietude crescia dentro de mim. Com uma mistura de apreensão e curiosidade, dirigi-me na direção dos murmúrios, cada passo permeado por uma sensação crescente de inquietação. Meu coração batia descompassado, como se estivesse prestes a saltar do peito a qualquer momento. Chegando à sepultura, hesitei antes de me ajoelhar e aproximar o ouvido do solo frio. Os murmúrios, agora mais nítidos, ecoavam como lamentos entrecortados. Uma voz sussurrante, embargada por um misto de dor e desespero, sussurrava palavras ininteligíveis, como se fosse um chamado angustiante ecoando do além.
Um arrepio percorreu minha espinha, enquanto tentava racionalizar o inexplicável. A tentação de desvendar o mistério era irresistível. Movido por um impulso desconhecido, comecei a cavar freneticamente, ignorando os alertas internos que me instavam a recuar. A terra cedia sob minhas mãos trêmulas, revelando algo que desafiava não apenas a lógica, mas também o entendimento humano. Uma aura sombria e indescritível emergia da sepultura, como se as fronteiras entre o mundo dos vivos e o reino além da compreensão humana estivessem se dissolvendo diante de mim. A sensação de pavor crescente começou a me envolver, mas já era tarde demais para retroceder. Sem aviso, algo inominável se materializou diante de mim, uma presença que parecia extrair energia de minha própria essência. Eu estava petrificado, incapaz de escapar da influência nefasta da entidade sobrenatural que se erguia diante dos meus olhos atônitos. A linha entre a realidade e um pesadelo se tornou obscura enquanto eu lutava para resistir ao desconhecido. O amanhecer surgiu no horizonte, dissipando a escuridão e interrompendo o domínio da entidade. Eu me encontrava caído próximo à sepultura, minhas memórias obscurecidas pela experiência aterrorizante. O medo persistia, enraizado em minha mente, deixando-me a questionar minha própria sanidade. Aquela noite no cemitério solitário me assombraria para sempre, tornando-me ciente da tênue linha que separa a realidade do reino do desconhecido, que, sem aviso, pode se manifestar diante de nossos olhos, desafiando nossa compreensão e sanidade. À medida que o amanhecer tingia o horizonte, a luz pálida dissipava a escuridão, trazendo um alívio momentâneo para o cemitério silencioso. No entanto, mesmo com os primeiros raios de sol despontando, minha mente continuava turva, obscurecida pela experiência aterradora daquela noite. Levantei-me com dificuldade, sentindo-me exaurido e aturdido. A visão do local ao meu redor era agora tranquila e serena, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. No entanto, a lembrança da presença sombria, dos sussurros desesperados e da aura indescritível persistiam, ecoando em minha mente como uma melodia sinistra. O tempo parecia ter perdido sua definição. A noite, que se estendeu como uma eternidade de terror, não se enquadrava nos limites do tempo linear. Cada segundo foi um mergulho no desconhecido, desafiando minhas crenças e estremecendo minha sanidade. Recolhi-me, afastando-me da sepultura perturbada, lutando para compreender o inexplicável. Os murmúrios ainda ressoavam em minha mente, fragmentos de uma conversa inaudível que me atormentava. Eu tentava desesperadamente recuperar a normalidade, mas algo havia mudado irrevogavelmente dentro de mim. Voltei para casa, mas a sensação de ser observado, de uma presença sutil que se mantinha à espreita, não me abandonava. Os dias se sucediam, mas o evento naquele cemitério assombrado era como um peso constante, uma sombra que pairava sobre minha existência. Cada vez que fechava os olhos, a imagem da entidade indescritível se materializava diante de mim, um lembrete assombroso da fragilidade da realidade. Minha mente oscilava entre a racionalidade e a perplexidade diante do inexplicável, desejando desesperadamente encontrar uma explicação lógica para o encontro sobrenatural. Mesmo agora, enquanto relembro os eventos angustiantes daquela noite, minha mente ainda é assombrada por dúvidas e inquietações. A linha entre o real e o imaginário tornou-se turva, e o cemitério, uma vez um local de trabalho tranquilo,
transformou-se em um palco de mistérios insondáveis, desafiando minha compreensão do mundo e do além. O evento perturbador deixou uma marca indelével em minha vida, uma lembrança que permanecerá como um enigma inexplicável, um encontro assustador com o desconhecido que mudou minha percepção da realidade para sempre. Em uma noite coberta pela neblina espessa, eu, um coveiro solitário, mergulhava nas tarefas rotineiras no cemitério. A luz lunar, fraca e difusa entre as nuvens, lançava uma atmosfera irreal sobre as sepulturas. Porém, o silêncio quebrava-se com estranhos ruídos, sons que reverberavam e pareciam ganhar vida própria naquele ambiente sombrio. Inicialmente, tentei descartar os ruídos como meros reflexos do vento noturno ou da atividade animal. No entanto, uma sensação inquietante crescia em mim, uma presença indescritível que permeava o ar e agitava as sombras ao redor. As lápides pareciam projetar sombras que se contorciam de forma inquietante, como se uma dança macabra estivesse em curso. Minha mente racional tentava explicar aqueles fenômenos como ilusões da escuridão, mas minha intuição alertava para algo mais sinistro e inexplicável. Figuras sombrias e difusas pareciam se materializar, contornos obscuros que desafiavam a lógica e despertavam um medo profundo em meu ser. Enquanto a noite avançava, as sombras ganhavam nitidez, revelando formas quase humanas. Um arrepio gelado percorreu minha espinha, e um presságio sombrio se instalou em meu coração. A ideia de fugir crescia em minha mente, mas um senso de dever e uma curiosidade perturbadora me mantinham enraizado àquele lugar. Os ruídos, inicialmente sutis, tornaram-se mais claros, adquirindo uma natureza estranha e inquietante. As sombras dançavam ao meu redor, movendo-se de forma fluida e sinistra, como se estivessem tecendo uma trama sombria que ameaçava envolver-me por completo. Meu pulso acelerou, e a sensação de opressão era tangível. Aquela noite pareceu estender-se por uma eternidade sombria. Enquanto tentava manter a compostura, a escuridão ao meu redor ganhava vida, alimentando-se do meu medo crescente. Sombras se moviam em um balé macabro, sussurrando em uma língua desconhecida, desafiando minha sanidade e minando minha coragem. O raiar do sol finalmente rompeu a escuridão, dispersando as sombras para o abraço da manhã. Exausto e tremendo, respirei aliviado, mas a lembrança do encontro perturbador permanecia incrustada em minha mente, como uma cicatriz indelével. Aquela noite no cemitério, outrora um local de paz e serenidade, transformará-se em um palco para eventos inexplicáveis e assustadores. Os ruídos inquietantes, as sombras em movimento, as presenças indescritíveis haviam desafiado minha compreensão do mundo, deixando-me com uma sensação de desconexão entre o real e o sobrenatural. Desde então, mesmo com a luz do dia, cada retorno ao cemitério evoca a lembrança daquela noite enigmática. A sensação de que há mistérios além da nossa compreensão, aguardando pacientemente na escuridão para desafiar nossa noção de normalidade, permanece como um eco persistente em minha mente. Aquela experiência alterou minha percepção da realidade, mostrando-me que há muito mais entre o céu e a terra do que nossa compreensão limitada pode abarcar. Os dias que se seguiram àquela noite no cemitério trouxeram consigo uma atmosfera carregada.
A lembrança dos eventos perturbadores parecia espreitar por trás de cada lápide, como se as sombras e os murmúrios não tivessem se dissipado totalmente com a luz do sol. Cada retorno ao cemitério despertava uma sensação de apreensão e desconforto. As sombras pareciam mais densas, os sons da noite mais inquietantes. A normalidade do meu trabalho, outrora um ritual tranquilo, agora era permeada por uma aura de mistério e perigo iminente. Tentei buscar explicações lógicas para os acontecimentos, mas tudo parecia escapar das fronteiras do racional. A presença das sombras e os murmúrios insistentes desafiavam qualquer tentativa de explicação plausível. Mesmo nos momentos de lucidez, a sensação de que algo sinistro aguardava nas sombras persistia. O passar dos dias não dissipou a perplexidade que aquela noite havia incutido em mim. Meus pensamentos oscilavam entre a realidade e um reino desconhecido, entre a explicação científica e o sobrenatural. Eu me sentia como se estivesse preso entre dois mundos, incapaz de encontrar uma verdade que me libertasse daquela incerteza inquietante. A mente humana, acostumada a buscar lógica e ordem, luta para aceitar o inexplicável. A noite fatídica no cemitério havia abalado a fundação da minha compreensão da realidade, deixando-me em um estado de alerta constante diante de cada sombra movimentada e cada ruído misterioso. Aquela experiência transformou o cemitério, um local antes familiar e rotineiro, em um lugar de mistérios obscuros. Os eventos sobrenaturais que testemunhei continuavam a assombrar minha mente, lembrando-me constantemente da fragilidade de nossa compreensão do mundo e da vastidão do desconhecido que nos cerca. Desde então, cada noite traz consigo uma sensação de expectativa tensa, como se o véu entre o mundo dos vivos e o reino do desconhecido estivesse sempre à beira de se rasgar. A experiência me mostrou que, por trás da aparência serena e cotidiana, há forças e mistérios que desafiam nossa compreensão, aguardando pacientemente para revelar-se nos cantos mais escuros de nossa existência. A noite no cemitério deixou uma marca profunda em mim, uma lembrança inquietante que continuará a ecoar, lembrando-me de que nem tudo o que vemos e ouvimos pode ser facilmente explicado pela razão humana.